Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal. Meu nome é Dr. Milton Hermida e quero trazer para vocês uma visão holística de como funciona o nosso universo emocional, o nosso universo mental, como é que funciona a nossa estrutura psicológica. E quero te apresentar aqui hoje, quero que você se conheça, né? Desde o primeiro homem que apareceu na face da Terra até os que estão nascendo agora nesse exato momento, todos eles, todos nós somos formados de pneuma, psique e soma. Nós temos uma estrutura que é o espírito humano, temos uma estrutura que é a psique humana, que é a nossa mente, e uma estrutura que é o nosso corpo humano. Cada uma dessas partes tem uma função. E hoje, com essa guerra científica que nós estamos vendo pelos meios de comunicação, esses conflitos de informação, estão causando muitas confusões em diversas áreas. Mas se você não se conhecer, saber como é que você funciona o seu próprio interior, você vai ficar perdido nesse turbilhão de informações. Mas vamos se ater ao que é a palavra da verdade. O que é a verdade? Hoje você vai saber o que é a verdade e vai dissipar muitas informações confusas da sua cabeça. Caminhando, você tem uma estrutura que é o pneuma, em que eu posso dizer é como se fosse o seu coração. Eu uso aqui a letra C, que é o coração humano, que é o representante físico do espírito humano. Eu tenho aqui a letra M, que representa a nossa mente, a mente humana, que é a nossa estrutura psíquica, que é o centro do governo. Você controla tudo. Tudo isso aqui ao nosso redor, toda a nossa estrutura tricotômica, você governa, controla pela sua mente, através da sua estrutura psíquica. E temos um terceiro corpo, que é o corpo humano, que eu uso a letra G, que é o nosso corpo genético. Então, dentro da tricotomia pneuma, psique e soma, eu tenho o meu coração, a minha mente e a minha cadeia genética como representantes físicos. Ok? Até aqui? Só que você vai entendendo cada vez mais como é que funciona a nossa estrutura emocional, porque você tem que entender que, apesar de todo o governo, de toda estrutura, todo o controle dessa estrutura vem da mente humana, eu tenho que dedicar uma grande parte da minha atenção ao espírito humano. E não estou falando de religião. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Lembra da letrinha C? Porque dele procedem as saídas da vida. E quando você controla alguma coisa, você tem governo. Controle o seu coração, na verdade estamos dizendo controle o seu espírito. Melhor é aquele que guarda o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Ou seja, é melhor eu governar o meu espírito do que eu ser dono de uma grande fazenda, de uma grande cidade? Sim, com certeza. Porque a partir do momento que eu aplico o governo na minha estrutura do pneuma, eu tenho uma qualidade de vida saudável no pneuma, no psique e no soma. E por que eu preciso aplicar esse governo de uma forma severa no espírito humano? O espírito humano, ele tem uma importância vital na nossa estrutura holística. Por quê? O governo está na mente humana, está na psique. Mas a psique humana tem que governar o espírito, porque ao redor do espírito humano existem duas árvores. Uma árvore que eu chamo de árvore Thanatos e uma árvore que eu chamo de árvore Ágape. Uma árvore que gera vida e uma árvore que gera morte. Elas têm características específicas em torno do espírito humano. Vamos acompanhando. Em torno do espírito humano, eu tenho duas árvores. Desde a primeira criança que surgiu na face da Terra até a criança que está nascendo hoje. A árvore Thanatos, ela tem características, assim como a árvore Ágape tem características. A Thanatos, que é o espírito que está no mundo hoje, ela mata, rouba e destrói. O espírito Ágape, que está no mundo hoje, ele prolonga, preserva e propaga. Aquilo que não prolonga, não propaga e não preserva, ele destrói a estrutura tricotômica. Eu tenho um governo, eu tenho que controlar essa estrutura por intermédio de conjunto de valores, de normas de conduta e de padrão para um salutar benefício à estrutura tricotômica. Se eu não usar a aplicação em Ágape, o Thanatos encontra a ocasião
e detona toda a estrutura tricotômica. Lembra que eu falei sobre tudo que você deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E eu vou te usar uma outra colocação para você. Eis que Thanatos jaz à porta. Se você não controlar ele, se você não tiver controle sobre ele, sobre Thanatos, ele vai encontrar a ocasião e vai dominar todo o sistema tricotômico. Então, o teu governo psíquico é de grande responsabilidade a quem você vai permitir que tenha uma influência espiritual na sua vida. Nós todos somos seres, espiritualmente falando, somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais, temos uma estrutura psíquica com uma estrutura física. É de grande importância você entender que ao seu redor tem caminhos ágape e caminho Thanatos. E como é que você faz o controle disso daqui? Através de uma medida que eu chamo de porta. Você tem que usar uma porta. O que é essa porta que eu cito para você aqui? Essa porta é um parâmetro de avaliação que existe entre o coração e a mente, entre o espírito humano e a alma humana. Você usa isso como se fosse uma régua, que é uma medida de valor, é um conjunto de valor de aplicação ético-moral que você vai aplicar à sua vida, à sua família e à sua estrutura social. Você tem que ter uma medida em ágape para você preservar todo o seu ser tricotômico. Se você tiver uma medida em Thanatos, você vai destruir toda a estrutura tricotômica, porque Thanatos ele não cansa de matar, roubar e destruir. Ágape veio para que você tenha vida e vida em abundância. E você tem que ter o teu governo psíquico para você controlar quem vai passar na sua porta. Eis que o mal jaz à porta, mas também ágape está à porta. Você tem que controlar, você tem que ter esse domínio por intermédio da letra C, que é o seu coração. O teu governo psíquico controla tudo aquilo que entra no seu coração. Enganoso é o coração do homem, que se você não aplicar valores ético-morais em ágape, que prolonga, preserva e propaga. Se você não usar um padrão ético-moral em ágape, você vai ter um padrão ético-moral em Thanatos, que mata, rouba e destrói. Essa parte da nossa estrutura tricotômica, do nosso ser holístico, ele não permite que haja abandono. Não pode haver abandono nessa parte aqui. Você pode não cuidar de muitas partes da sua vida, mas do seu corpo espiritual, do teu pneuma, você tem que cuidar. Senão você vai ter grandes malefícios. Não esqueça, eis que o mal jaz à porta. E se ele encontrar ocasião por falta de um desgoverno psíquico, ele detona toda a nossa estrutura psíquica, emocional, física e aí por diante. Outra coisa, não esqueça de um outro detalhe super importante. O que contamina o homem não é o que entra no seu corpo. O que entra no corpo humano não contamina. O que contamina o homem é aquilo que vem de dentro, não é aquilo que vem de fora. Deu para entender? Isso é o que contamina o homem. Por que o que contamina o homem é aquilo que vem de dentro do homem? Porque de dentro do homem, do espírito humano, eu posso ter uma influência em Thanatos, que mata, rouba e destrói. Eu preciso preservar minha estrutura tricotômica em ágape, prolonga, propaga e preserva. Outra coisa que você precisa saber com muita tranquilidade, quando você está falando do nosso sistema, do nosso pneuma, você vai aplicar a letra E também, não só a letra C, que é o coração, mas também vai aplicar a letra E de espírito com letra maiúscula. Quando você estiver falando da sua psique, você vai aplicar a letra A, que eu chamo de como se fosse a água, como se fosse representando a água, que renova a nossa mente e renova o nosso entendimento. A partir do momento que você faz uma aplicação em ágape, no seu pneuma, a sua estrutura psíquica ela passa a ser constantemente atualizada com renovação de vida, e vida em abundância que procede dessa árvore em ágape. Se você não colher os frutos em ágape, você colhe os frutos em Thanatos. Mas como certamente você quer vida e vida em abundância, você vai começar a se entender como é que você funciona emocionalmente. Então eu preciso
da água na minha mente, renovar o meu entendimento. E eu preciso do Szinho, que é como se fosse o sangue, que na verdade é o sangue, no meu corpo. Terceiro jogo de siglas: espírito, água e sangue, ok? Espírito, água e sangue. Coração, mente, árvore genética. A partir do momento que você se conhece, como é que funciona a sua estrutura interior e exterior, como eu friso bem nesse vídeo, você sabe que você tem um pneuma, psique e soma. Só que quando eu apresentei a régua para você ter uma noção de medida de valor, eu quero que você preste muito bem atenção no final desse vídeo aqui. Governo, controle. Controle do seu pneuma. Você vai aprender uma coisa aqui que você não vai mais esquecer. Eis que Thanatos está ao vosso redor. Ele fica bramindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele fica desesperado querendo tragar o conhecimento que vem da sua mente. Então é por isso que você tem que aplicar uma coisa que eu vou te ensinar aqui hoje, que é a medida em porta. Existe uma porta entre o teu coração e a sua mente. Você precisa saber que essa porta é onde você vai aplicar a palavra governo. Senão Thanatos, que mata, rouba e destrói, e fica rugindo como leão, tentando te tragar, você vai aplicar a medida porta, a medida em ágape. A partir do momento que você mantém essa medida em ágape, você preserva a sua estrutura emocional por uma forma mais abrangente e não permite que Thanatos encontre uma ocasião. Por quê? O que alarga a sua porta busca a sua própria destruição. O que altera suas medidas de valores de conduta de padrão ético-moral busca a sua própria destruição. Aquele que estreita a sua porta dentro de um conjunto de padrão ético-moral em ágape, ele preserva a estrutura tricotômica. Deu para entender? Eu não posso permitir que Thanatos faça o que bem entender. Eu não posso alargar essa minha porta, porque larga é a porta que conduz as aplicações e influência de Thanatos, mas estreita é a porta que gera vida, e gera vida em abundância em ágape. Então eu tenho que entender, o que alarga a sua porta busca a sua própria destruição. E como é que você vai administrar tudo isso aqui? Através de palavra de conhecimento. E quando você recebe uma palavra de conhecimento, é como se fosse uma espada. É como se tivesse recebido uma espada que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, né? Ela atua como uma espada e que você consegue entender, indo até as juntas e medulas, discernimentos, pensamentos e as coisas do coração e as coisas da mente. Palavra de conhecimento liberta. Palavra de conhecimento gera vida. Palavra de conhecimento gera liberdade. E o que gera liberdade gera vida e vida em abundância. Por isso que é importante você conhecer a verdade, porque a verdade liberta. A verdade vai libertar o quê? A verdade vai libertar a tua mente dessa confusão em que você pode se meter no seu mundo espiritual ou no seu pneu. Não estou falando de religião. Para você ter uma ideia que eu não estou falando de religião, todas as religiões do mundo provêm daqui de Thanatos. Thanatos gera religião, filosofia, confusões, ideologia de gênero, distúrbios homossexuais, como forma de valor. Mas são valores que matam, roubam e destroem. Em ágape, você não estou falando em ágape em religião. Não estou de forma nenhuma tocando no termo religião. Em ágape, que é um conjunto de valores de vida, você tem vida e vida em abundância. O que eu quero nesses meus vídeos é que você aprenda como funcionamos. Você vai conhecer o meu livro, eu vou passar a descrever daqui para frente. São 10 aulas que você vai aprender. Você vai ver o número 1 até o número 10. 10 aulas para você aprender a lidar com o seu universo emocional, com o seu universo psíquico. Nos acompanhe nos nossos canais, Dr. Milton Hermida, no YouTube, Instagram e Facebook. E também me acompanhe também, Dr. Milton Hermida,
no portal Psique, YouTube, Instagram e Facebook. Um abraço, continue conosco e até breve.